Olá, eu sou a professora Gabriela e vou ministrar a nossa aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar na página 4. Temos uma imagem para observar, um cartaz. Prestem atenção nos textos, nas ilustrações e tentem descobrir qual é o objetivo desse cartaz. Vocês já viram cartazes desse tipo incentivando doações? Na sua opinião, campanhas assim são importantes para ajudar a comunidade, ajudar a nossa sociedade? Esse é um conteúdo que vamos ver ao longo da nossa aula. Seguimos então para a próxima página. Na página 5 temos mais uma leitura de um cartaz. Agora um cartaz com um conteúdo diferente, que fala sobre a dengue, uma doença muito conhecida no nosso país. Observem o cartaz, o que vocês enxergam, o que vocês veem nas ilustrações, nas informações em texto que estão ali. Vamos então responder as perguntas sobre essa leitura na próxima página. A questão número 1 quer saber qual é a finalidade desse cartaz. Será que é a mesma finalidade do cartaz que nós vimos na página anterior? A questão 2 quer saber onde esse cartaz é fixado, onde a gente pode divulgar esse tipo de cartaz. E a 3, para quem esse cartaz foi produzido? Qual é o público que se quer atingir com esse cartaz? Na questão 4, nós temos uma frase que está no cartaz para vocês lerem novamente e interpretarem essa frase conforme as perguntas que estão ali. Na questão 4, nós temos uma frase que foi retirada do cartaz para reler. Qual é a interpretação que vocês fazem então dessa frase? A letra A está perguntando sobre o que se refere essa frase. Na questão B está pedindo para analisar o que vem depois dessa frase, que é um pedido para o leitor. Que pedido é esse? A questão 5 quer saber por que a frase dengue aqui não foi escrito com letras grandes no cartaz. Questão 6 quer saber algumas informações sobre os criadouros de dengue que estão no cartaz. Letra A. Em que locais os mosquitos da dengue podem se criar? Letra B. Como você identificou esses locais? Seguimos na página 7, ainda com o exercício sobre esse cartaz. Questão 7. Na questão 7, temos uma imagem para observar que faz parte do cartaz. Por que as pessoas precisam tirar os pratos dos vasos de plantas e flores? E por que foi usada essa imagem para ilustrar a frase que está ali? Na questão 8 temos mais uma imagem. Analise essa imagem e indiquem o que essa imagem pode nos dizer sobre o combate à dengue. E por fim, na questão 9 temos algumas reflexões. Você e sua família já fazem algumas dessas atitudes, algumas dessas mudanças para combater a dengue na casa de vocês? Seguimos a nossa aula na página 8 sobre sinais de pontuação. Nós já vimos em outros vídeos e outras aulas que os sinais de pontuação eles servem para dar as intenções do que nós queremos dizer. Quando nós falamos oralmente, nós mudamos o tom de voz, nós damos pausas, mas quando nós escrevemos, nós precisamos desses sinais para garantir um entendimento mais completo de quem vai ler. Por isso agora nós vamos estudar sobre dois sinais, 2 pontos e travessão. Vocês sabem a diferença entre eles e quando nós utilizamos? É o que vamos ver a seguir. Antes vamos ler um texto que está ali na mesma página. Leiam com atenção, observem as palavras e seus significados diferentes e vamos para os exercícios a seguir. Na questão 9 temos então a primeira pergunta. Quem é o PUM nesse texto? Questão 2. Como vocês descobriram essa informação no texto? Na questão 3 temos 2 cartazes para analisar. Observem que temos imagens e também temos frases. Qual desses cartazes seria o mais indicado para expressar o pedido da síndica que está no texto que você acabou de ler? E na B está perguntando o que deixa o texto engraçado. Agora, na questão 4, vocês vão voltar ao texto e contornar as frases que foram ditas pela síndica e pelo pai. Observem atentamente essas frases, porque elas nos indicam o conteúdo que nós vamos estudar. Responda então a questão A. Qual pontuação foi utilizada para indicar que ia vir uma fala no texto? E B, qual é a pontuação utilizada para indicar que o personagem está falando? Muito bem, vocês viram que foram usadas 2 pontuações que eu comentei anteriormente, 2 pontos e travessão. Nós usamos então essas pontuações da seguinte forma. Quando uma fala vai ser feita num texto, nós damos os 2 pontos antes dessa fala começar, que significa que logo em seguida alguém vai falar. E para iniciar essa fala, antes da frase, nós usamos o travessão.
que indica que alguém está falando no texto. É importante também lembrar que as falas sempre vão começar com letra maiúscula, então, depois do travessão, a primeira letra é em maiúscula. Vamos seguir então com o nosso exercício. Na questão 5, na página 10, nós temos uma piada para ler. Façam essa leitura. Depois vocês vão reescrever essa piada, mas colocando a pontuação necessária para indicar as falas que aparecem nesse texto. Seguimos nossa aula na página 11. Temos mais um cartaz para analisar. Nossa cidade mais limpa. Observem que mais uma vez temos ilustrações e temos frases para indicar o que está querendo ser dito. Na sua opinião, para quem esse cartaz é destinado? Qual é o objetivo de divulgação desse cartaz que você está visualizando nesta página? Conseguem perceber que é uma campanha também, né? Então, quais são os benefícios dessa campanha para a cidade? E ao observar as frases desse cartaz, percebam que temos diferentes tipos de letras utilizadas. Por que isso aconteceu, será? E por fim, uma reflexão. O que vocês fazem para ajudar a deixar a cidade em que vocês moram mais limpa? Vamos pensar nisso, né? Vamos então para a próxima página. Na página 12 temos então a produção de um texto. Já vimos alguns cartazes nessa aula e vocês vão então produzir o próprio cartaz de vocês. Temos ali algumas sugestões de temas. Vocês vão escolher e seguir o passo a passo que indica ali do planejamento. Na página 13 vocês vão colocar então a primeira versão desse cartaz e depois fazer a revisão para ficar com a versão final. Por fim, na página 14, indica ali como vocês devem reescrever e depois publicar esse cartaz. E seguimos então o conteúdo dessa mesma página com uma nova leitura, agora de uma imagem. Observem atentamente essa imagem e o texto que está junto dela. Seguindo então para interpretar essa imagem na próxima página. Qual é o assunto da letra de música que está junto da imagem? Na sua opinião, essa música poderia fazer parte de uma campanha? Já vimos muitas campanhas nessa aula, né? Qual? E o que é possível aprender com essa música? Na questão 2 temos mais um cartaz para analisar, agora de segurança no trânsito. Observem atentamente as ilustrações e as informações textuais que tem ali. Em seguida, vamos ao exercício da página 16. Qual é a finalidade desse cartaz que você acabou de analisar? E para quem foi produzido esse cartaz? O que as imagens que estão nesse cartaz mostram? Na questão 3, quer saber qual é a relação que tem em comum entre a canção que vocês leram na página anterior e esse cartaz que vocês acabaram de ver. Na questão 4, temos uma lista de diferentes características. Vocês devem selecionar quais características correspondem a cartaz, letra da canção ou cartaz e letra da canção. Vamos continuar nosso exercício na página 17. Na questão 5, temos mais uma sequência de imagem para analisar. Na sua opinião, observando esses diferentes lugares que aparecem nessas imagens, qual é o mais adequado para divulgar o cartaz da atividade 2? E por que você acha que essa é a melhor opção para a divulgação desse cartaz? E por que você acha que os outros lugares não são adequados para divulgar o cartaz? Vamos continuar nossa aula na página 18. Nosso novo conteúdo, acento agudo e acento circunflexo. Quando devemos utilizar cada um desses acentos é o que veremos a seguir. Antes, vamos responder alguns exercícios. Na questão número 1, temos uma tirinha para que vocês leiam com atenção. Depois, respondam. Quais palavras o motorista utilizou para substituir a palavra deixar? O que indica nessa tirinha que a personagem não é uma boa motorista? Depois, na letra C, vocês vão copiar todas as palavras que têm acento, que são acentuadas. E na D, vocês vão responder se os acentos das palavras que você copiou são todos iguais. Você deve ter visto que 2 acentos apareceram. O acento agudo, que deve ser utilizado quando a sílaba tem uma pronúncia mais aberta. Por exemplo, café. Observem como a pronúncia é mais aberta. É. E o acento circunflexo é usado para pronunciar sílabas mais fechadas. Por exemplo, vovô. Observem a diferença. O som é mais fechado. Vovô, café. Vamos seguir então na próxima página com exercício sobre isso. Na questão 2 temos uma lista com várias palavras que possuem acento. Vocês devem então pintar as palavras que são monossilábicas, ou seja, que tem só
ou seja, que tem apenas uma sílaba. E na questão B, vocês vão responder o que tem em comum entre todas essas palavras. Como você viu, todas essas palavras têm acento. Mas quando nós devemos colocar, então, acento ou não na palavra? Primeira regrinha é em relação às palavras oxítonas, quando a sílaba tônica é a última palavra, a sílaba mais forte. Por isso, sempre que essa sílaba mais forte terminar com as vogais A, E e O, tendo ou não um S depois, elas vão ser acentuadas. Já as palavras que têm apenas uma sílaba, as monossílabas, elas vão ser acentuadas quando elas tiverem um som mais forte nessa sílaba e terminarem também em A, E ou a vogal O, também seguindo ou não de S. Vamos então para o próximo exercício sobre isso. Na questão 3, então, nós temos duas imagens. E temos duas palavras que são escritas igualmente, mas que mudam o acento. Vocês devem, então, ligar essas imagens e essas palavras. Seguindo na página 20, temos mais algumas imagens e vocês precisam escrever o nome dessas imagens que vocês observam. Depois, na página 22, temos a questão 5. Vocês devem reler as palavras que vocês escreveram na questão anterior e observar se todas elas foram acentuadas. Quais palavras não foram acentuadas? Escreva ali. E por que essas palavras não foram acentuadas? E para encerrarmos o nosso vídeo, vamos relembrar um pouquinho sobre os cartazes que nós vimos nessa aula. Vocês viram diferentes cartazes que são divulgados em diferentes lugares. São campanhas publicitárias, campanhas informativas. Mas uma coisa que é importante vocês saberem é que essas campanhas elas também podem acontecer no rádio ou na televisão. Elas têm o mesmo sentido de informar a população, de orientar a população sobre algo que precisa ser mudado, que precisa ser feito. Mas daí, claro, no rádio e na TV elas são um pouquinho diferentes. Normalmente são usadas músicas para ilustrar essas campanhas. Ali na página, então, nós temos um exemplo de uma música que pode ser utilizada em campanhas de rádio e televisão. Façam uma leitura atenta dessa música. Você reconhece essa música? Sabe de qual campanha está sendo falada? E por falar em música, a página 23 traz uma proposta de escrita de canção. Peça ajuda de um adulto e escreva a sua música com o tema que está indicando ali. Então, é uma música também de orientação, de divulgação, uma campanha em formato musical. Para encerrarmos, então, temos os exercícios de revisão de tudo que nós vimos neste vídeo. Está na página 24. Façam com calma e voltem nas páginas anteriores para relembrar o conteúdo se for preciso. Eu fico por aqui, mas vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!